Pessoal, então recapitulando, a atividade pedir para você fazer um cadastro, ia ter pessoa, clientes e fornecedores, né? Então eu tenho aqui a classe pessoa, a modelagem dela, a classe cliente e a classe fornecedor. No caso aqui, cliente está vendo essa pessoa e tinha também fornecedores lidando com pessoa. Correto? A gente parou na onde? A gente estava fazendo a sobrecarga. Então, por exemplo, eu vou ter aqui, ó, de acordo com o que foi solicitado, deixa eu ver como é que chama o método, exibir dados. Então eu vou ter o método exibir dados lá na classe pessoa, e esse método vai receber ou cliente ou fornecedor. Lembram disso até aí? Então, se eu chamar exibir dados passando cliente, ele vai exibir os dados do cliente. Se eu chamar exibir dados passando fornecedor, ele vai exibir os dados do fornecedor. E o que a gente vai fazer agora? Eu vou criar aqui na tela, eu não vou criar a tela a gente inteira, com todos os botões e tudo mais, então a gente vai gastar muito tempo só para fazer a parte visual e não vai trazer muita coisa de conteúdo, né? Então eu vou fazer só um teste aqui, 2 testes na verdade, só para a gente visualizar isso funcionando. Vou criar um botão aqui para poder exibir cliente. Um botão para fornecedor. Então lá, CLS clientes, cliente igual a new CLS clientes. Então eu criei já o meu objeto chamado cliente com base nessa classe. Só lembrando que na minha classe aqui clientes, eu tenho um construtor. Como que eu sei que ele é construtor mesmo? O mesmo nome da classe, né? A classe se chama clientes e o construtor tem o mesmo nome. Outra coisa é que o construtor, o método que é o construtor, não tem retorno, né? O que a gente viu que o construtor faz? Quando eu crio um objeto com base nessa classe, ele vai ser executado automaticamente, o método que é o construtor. Que ele vai fazer o quê? Jogar em data nascimento esse valor aqui. Primeira coisa, então, vamos ver se isso é verdade. Eu vou aqui, eu vou colocar assim, messageBox.show cliente.data nascimento. Só para ver se o meu construtor está rodando ou não. Olha lá, cliquei, realmente, olha lá, 1 de 1900, então ele já armazenou esse valor só de ter criado o novo objeto. Tá certo? Gente, vocês estão olhando para o computador e eu estou explicando aqui, depois vocês vão perguntar a mesma coisa. Então, só para dar exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou aqui atribuir alguns valores para esse meu objeto cliente. Vou colocar no código o valor 5. Vou colocar no nome o valor teste. Vou colocar no RG, que é uma propriedade específica de cliente, o valor 1. E vou chamar aqui, ó, cliente.exibir dados. E passando como parâmetro o próprio cliente. O que vai acontecer? Ele vai chamar um método exibir dados, passando como parâmetro esse objeto aqui. Vamos ver o resultado da execução? Vai exibir lá, código 5, nome teste, rua, o RG, a data de nascimento, exibiu todos esses dados aqui. Quando eu chamei o exibir dados, o que aconteceu? Eu tenho aqui na classe pessoa 2 métodos chamados exibir dados. Esse que recebe o parâmetro do tipo clientes e esse que recebe o parâmetro do tipo fornecedores. De acordo com o tipo de parâmetro que ele recebe, ele chama ou esse método ou esse método. Tá? Então, por isso que é a sobrecarga, que é a possibilidade que eu tenho de quê? De ter 2 métodos com o mesmo nome, porém tipos de parâmetros diferentes.
E de acordo com o tipo de parâmetro que eu passar, ele vai chamar um ou outro. Olha, eu vou colocar um título aqui, só para a gente ter certeza que é esse que ele está chamando. Ó, vou colocar assim, exibindo cliente. Só para a gente ter certeza disso. Então, olha lá, exibindo cliente. Ou seja, o método exibir dados que exibe fornecedores está lá, mas ele não foi chamado. Agora vamos fazer a mesma coisa, só que com fornecedor. Vou ver aqui, ó. CLS fornecedores, forne igual a new, CLS fornecedores. E vou colocar aqui, forne ponto, nome igual a fornecedor, forne ponto rua igual a teste, forne ponto inscrição estadual tem só em fornecedor, não tem em cliente. E agora eu vou chamar, ó, forne ponto exibir dados. Vou passando por fora. Vou modificar aqui no pessoa, só para ficar mais claro qual que ele está chamando, né? Olha, chamei cliente, exibindo cliente. Chamei fornecedor, exibindo fornecedor. Ou seja, chamei nos dois botões aqui do meu form. Olha, aqui nesse botão de cima, eu chamei exibir dados. Aqui no botão de baixo também chamei exibir dados. Só que em cada momento ele usou exibir dados diferentes. Tá? Por quê? Ele tem a sobrecarga. Na sobrecarga tem dois tipos de dados diferentes. De acordo com o tipo de objeto que eu passo, ele chama um ou outro método. Correto? Entenderam a ideia disso aí? Querem que eu disponibilize esse código para vocês darem uma olhadinha antes da gente avançar? Sim. Mas aí eu vou pedir que vocês realmente concentrem, porque vocês me dando ok, eu já vou começar com vocês na parte de banco de dados. Só que tem que estar tudo certo isso aí, né? Agora, trabalhar a questão de banco de dados. Só que essa parte de banco de dados, ela envolve muito mais do que comandos. É lógico que os comandos que a gente vai aprender eles são importantes, mas, além disso, tem a teoria, a forma de trabalhar com os dados, ela é muito importante também. E você deve tentar trabalhar seguindo esse paradigma de 3 camadas, que está representado de uma forma mais simplificada aqui. Então, o que acontece? Se a gente for olhar o que a gente tem feito até agora, a gente tem 2 camadas. A gente tem a classe, e na classe a gente vai lá e faz toda a codificação do que a gente chama de regra de negócio. Que é o quê? Como que funciona o meu software? Qual que é a especificação? Qual que é o tipo de trabalho que ele vai fazer? Então a gente pega tudo que o nosso software faz, que é o que a gente chama de regra de negócio, e põe dentro da classe. Pega tudo que o software vai exibir, vai se comunicar com a gente, e põe numa camada que a gente chama de apresentação. Então a gente tem 2 camadas por enquanto. A gente tem a nossa tela e tem as nossas classes. Como que a gente trabalha isso até hoje? A gente joga da tela para dentro da classe, faz a manipulação que a gente tem que fazer de somar, de juntar os dados, de exibir dados, faz o que precisar de fazer e joga de volta na camada de apresentação, que é a tela. Então a gente está conversando aqui por enquanto, daqui para cá, daqui para cá. O que acontece? Qual que é o problema disso aqui? Você vai, faz todo o trabalho seu aqui e essas informações não ficam salvas, né? Então falta um terceiro passo, que é exatamente a gente pegar esses dados que estão aqui dentro da minha classe e guardar isso no banco de dados. Tá? Isso daqui, estou simplificando muito, mas é o que a gente chama de programação em 3 camadas. Ok? Que é diferente de multicamadas, que é diferente de outras coisas aí. Vocês vão ver que tem uma
Antes de vocês começarem a pesquisar, cuidado, porque tem vários nomes e eles não são equivalentes. Então, qual que é a ideia nossa aqui? Eu vou criar minha tela, digito os dados na tela e clico no botão que vai disparar a automação. Esse botão que vai disparar a automação vai fazer o quê? Pegar os dados que estão na minha tela e jogar para a minha classe. A minha classe vai fazer todas as operações necessárias. Depois disso, a minha classe joga para uma outra camada, que é a camada de dados, que faz o quê? Que salva, que armazena esses dados aqui. Perceba que isso aqui não é o banco de dados, tá? É a minha camada de dados. O banco de dados é aqui embaixo. Ou seja, é uma camada só para fazer a comunicação com o meu banco de dados. A forma que a gente vai trabalhar lá na frente vai ser assim. A gente vai começar aos poucos para a gente poder entender como funciona a questão do banco de dados, como funciona esse SQL Server, quais os componentes que eu tenho que trabalhar, para depois a gente juntar isso tudo. Tá? Só estou falando isso para vocês porque a gente vai começar a brincar aqui um pouquinho e de repente pode entender que isso daqui já é a forma profissional de trabalhar. Não é. Por enquanto a gente vai entender como funciona o SQL Server, o que a gente tem de tela, ver esses dados sendo armazenados lá no SQL, para depois começar a separar e profissionalizar melhor a construção desse software. Ok? A gente tem aqui dois nomes principais que a gente vai usar: o Connection e o Command. Isso daqui está dentro de um conjunto de bibliotecas que é o ADO.NET ou .NET. Esse ADO.NET, ele é, na realidade, um conjunto de funcionalidades que me permitem conversar com o meu banco de dados. Então, essas funcionalidades me permitem tanto salvar quanto recuperar informações do banco de dados, da forma que eu quiser. Tá? Seja isso bem feito ou mal feito, seja isso organizado em 3 camadas ou não, da forma que eu quiser. Ou seja, ele não faz nada para a gente vai ter que fazer essa divisão e essa organização tudo na mão mesmo. Tá? Esse ADO.NET, então ele tem esses dois objetos principais aqui por enquanto. Tem vários, mas a gente vai usar esses daqui por enquanto. O Connection e o Command. O Connection é a classe que me permite fazer a comunicação com o banco de dados. É como se ele abrisse um canal de comunicação. Mas ele não, o Connection não salva informações, não transporta informações, não recupera informações. É como se fosse realmente, ele está criando um túnel, né? Olha, eu tenho o meu software aqui, né? Um quadradinho sendo no software. E aqui eu tenho o meu banco de dados. Esse banco de dados está lá no servidor, tem uma senha, tem um IP, tem tudo isso. Minha aplicação está aqui sozinha. O Connection, ele vai criar um canal de comunicação aqui. Um túnel. Tá? Isso aqui a gente faz com o Connection. Dentro do Connection, aqui vai trafegar as informações, para lá e para cá. Então aqui eu tenho uma infinidade de objetos que eu posso usar, de classes que eu posso usar. Uma delas é o Command. Gente, eu estou falando isso aqui só para dar uma geral, para tudo isso que é informalizado ali no material. O que o Command faz? Ele me permite executar comandos SQL lá no banco de dados. Então, tudo que vocês estão trabalhando de SQL, de comandos SQL mesmo, lá em banco de dados, vocês vão usar aqui agora. O que acontece? O Command, ele é um tipo de objeto, ele não se chama Command, ele tem dois nomes. Tem o OLDB Command ou o SQL Command. Qual que é a diferença dos dois? O SQL Command, tudo junto, ele me permite fazer, manipular dados do SQL Server, especificamente do SQL Server, tá? E somente do SQL Server. O OLDB Command me permite manipular qualquer banco de dados que se comunique com a plataforma .NET. Isso envolve praticamente todos. Praticamente todos não. Todos os maiores estão aqui. Então você pega Firebird,
próprio SQL Server, Oracle, Paradox, o que você quiser, MySQL, o que você quiser, você vai usar o ADB Command para poder fazer essa conexão. Correto? Nós vamos fazer uma brincadeirinha agora, para a gente poder começar a conhecer o SQL Server. Não é nada profissional ainda, não é nada da forma final que a gente vai trabalhar. Só para a gente começar a ter uma visão, começar a poder praticar um pouquinho desses conceitos e já começar a assimilar. Só lembrar vocês aí, ó, que tem um material lá que chama Introdução ao Banco de Dados, ao ADO.NET, está lá no Para Todos. Tá? Mas aí, abra para mim então o Visual Studio e comece um novo projeto. Ok, gente? Deixa eu começar aí no projeto. Não precisa fazer nada nesse projeto, só para ele ficar aí quietinho, tá? Vocês vão para mim em View Server Explorer. View Server Explorer. Já foram? View Server Explorer. O que acontece? O Visual Studio, ele tem dentro dele uma possibilidade de se comunicar com a SQL Server e de manipular banco de dados e criar banco de dados lá no SQL Server. Tá? Então a gente vai usar essa ferramenta aqui do Visual Studio por enquanto para poder fazer a criação de banco de dados. Então, abriu aí para vocês o Data Connections. Apareceu aí? No Server Explorer. Eu vou clicar com o botão direito no Data Connections. E vou daí. Create New SQL Server Database. O que ele está me perguntando nessa janela? Primeira coisa, qual é o servidor que eu vou usar? Qual é o servidor do SQL que eu vou usar? No meu caso aqui, essa minha máquina é um servidor. No caso de vocês, cada máquina é um servidor do SQL Server. Ou seja, eu tenho o SQL Server rodando em todas as máquinas aí. Tá? Então eu vou colocar assim, local, abre parênteses, local, fecha parênteses. Barra invertida, SQL Express. Essa aqui eu não consigo. Coisa escusa que não precisa achar, não é? Fica sem graça, fica vermelho. Abre parênteses, local, fecha parênteses, barra SQL Express. Barra invertida, tá? Não tem espaço, não tem nada. Bom, depois de colocar isso, antes, né? O que a gente está falando com isso? Que eu vou usar o meu servidor de SQL Server dessa máquina, a máquina local, tá? Fala, tá, e se não fosse essa máquina? Se fosse, por exemplo, o meu servidor que está lá em São Paulo, qual que é o IP desse servidor? Sei lá, 200.162.10. Ele ia colocar o endereço dele aqui.
Para o SQL Server é indiferente se está marcando local, se está em outro lugar, se está em outro país, é indiferente. O que ele quer saber aqui é qual é o nome do servidor, pode ser o nome ou o IP. Tá? Ou seja, não muda em absolutamente nada o fato da gente estar usando o servidor local. Aqui embaixo está perguntando o seguinte, ó, você vai usar Windows Authentication ou SQL Server Authentication? Tem duas opções aí, né? Qual que é a diferença disso? Quando eu coloco Use Windows Authentication, o que eu estou falando para o meu servidor SQL? Olha, se o sujeitinho tiver um usuário e uma senha para poder entrar na rede, isso quer dizer que ele é um usuário confiável. Então ele pode se conectar no meu servidor SQL Server. Ok? E aí ele vai pegar o meu usuário e minha senha para poder usar na autenticação lá do SQL Server. No caso, qual que é o nosso aqui? O usuário Faceca, né? Então ele vai pegar o meu usuário Faceca e verificar lá no meu banco de dados se esse usuário Faceca tem permissão. Tá? Ou a outra opção é Use SQL Server Authentication. Que eu vou fazer o quê? Especificar um usuário e senha diferente da que eu loguei no computador para poder estabelecer comunicação com o banco de dados. Tá certo? No nosso caso, por enquanto, a gente vai deixar Use Windows Authentication, ou seja, ele vai usar o usuário da Faceca mesmo. Feito isso, está aqui embaixo, New Database Name, ou seja, qual que é o nome do novo banco de dados que você está criando. Eu vou colocar o banco de dados aqui, para ficar bem criativo, não vou colocar o nome de banco. E vou dar OK. Aí provavelmente vai dar um problema. Vamos ver se vai acontecer. Vê se vai dar algum erro de vocês. Deu não? Então tá bom. Por que eu falei que ia dar algum erro? Porque quando ele está criando esse nosso banco de dados, ele está criando lá na pasta arquivos de programas. O que normalmente a gente não tem permissão de acesso. Tá? Mas como a gente já usou essa máquina em outros semestres, eles já deixaram configurados aí para a gente ter permissão de acesso lá nessa pasta. Bom, aí a gente já criou toda a minha estrutura, né? Tá vendo que aí já ficou lá? Os diagramas, tabela, view, história procedure, function, tudo mais. Tá vendo? Tá tudo aí? Tá aí do lado esquerdo, não tá? Vamos começar do basicão, que é criando uma nova tabela. Então eu quero criar uma estrutura simples aqui, ó, só para a gente poder brincar com isso um pouquinho. Vou criar assim. Clientes. Código. Nome. Um pouquinho antes, eu vou dar contato. Então, lá, eu chamei aqui de contatos, e lá em contatos, eu vou ter, dentro dessa tabela, eu vou ter o campo código, o campo nome e o campo apelido. E eu pus um pecado aqui do lado. O que isso quer dizer? Isso, que é a chave primária, né? Ou seja, o campo código e a chave primária. Vocês já fizeram isso lá no Firebird? Já, né? O conceito é o mesmo. Só muda um pouquinho a forma de fazer, né? Como que eu vou fazer aqui então? Vou clicar no botão direito lá em Tables e vou clicar em Add New Table. De Books on the Table. Nossa, aí foi versão. Aí eu vou criar aqui o meu campo código. Meu campo código do tipo int. Do tipo int. Pode ser feito de inglês? Não precisar. Tá? Só fluência não é. Lá na Praça da Mina. Então, ó, no tipo de dados eu pus int. O que é esse hello luz? É se eu vou permitir valor vazio, valor nulo nesse campo ou não. Ou seja,
se ele é de preenchimento obrigatório ou não. Ele não vai ser chave primária? Vai. Então eu vou permitir valor vazio nele? Não, não posso, né? Então eu vou desmarcar isso aqui. Olha, como que eu faço para colocar nesse campo chave primária? Vamos fazer isso depois. Vamos colocar os campos primeiro. Vou agora, embaixo de código, colocar lá como nome. E vou colocar n varchar de 50. Perguntinha básica que vocês vão fazer. Qual que é a diferença de n-char, que ele traz como padrão, para n-varchar, que é o que a gente colocou? Professor, qual é a diferença básica de n-char para n-varchar? Então, vou explicar agora. Se eu colocar o n-char, você conversa de novo. Se eu colocar n-char e colocar lá o tamanho do campo, 50 caracteres, e eu preencher só com 10 caracteres, ele vai preencher até os 50 com espaços em branco. Ou seja, meu campo sempre vai ter 50 caracteres. Se eu usar 2 caracteres só, ele põe 48 espaços. Espaços mesmo, como se estivesse digitando espaço. Então, lógico que tem os usos disso aí, né? Mas ele tem essa característica. Ele sempre vai ser um campo cheio, com 50 caracteres preenchidos. Se eu colocar n-varchar, e se eu usar 10, ele vai ocupar somente os 10. Não vai ocupar os 50. Então, por esse motivo que a gente vai usar o n-varchar. Respondido, Marcelo? Apelido. Vou colocar n-varchar também. Só que aí eu vou colocar só 30. Como que eu faço? Eu vou dar um clique no 50, no link aqui embaixo no 50, ó, e vou mudar para 30. Vai estar 50 nas propriedades aí embaixo, eu vou colocar 30. Só que nesse campo eu vou permitir que o sujeitinho não tenha apelido. Então eu vou deixar marcado esse elo luz aí. Ou seja, eu vou permitir que não seja preenchido esse campo. O nome, como é obrigatório ser preenchido, eu vou desmarcar o elo luz. Ok? Ó, elo luz desmarcado em nome e marcado em atributo. Fizeram? Sim. Todo mundo já chegou até aí? Eu quero colocar o campo código como chave primária agora. Eu tenho duas opções. Ou não façam, tá? Espera um pouquinho. Ou eu clico do lado esquerdo aqui, nessa chavinha, ou então eu clico no botão direito e dou o set primary aqui. Tá? Os dois vai ter o mesmo resultado. Podem escolher o que vocês acham melhor aí. E ele vai ficar com uma chavinha aí do lado esquerdo, né? Beleza, agora eu vou fechar. Na hora que eu vou fechar, ele vai me perguntar se eu quero salvar essa tabela. Eu vou colocar aqui sim. Aí ele vai me perguntar com qual nome que você vai salvar. Eu vou colocar contatos. Vou dar OK. Muito fácil, né? Agora coloca Se eu clicar no mais aqui, ele vai me exibir quais os campos que eu tenho dentro da tabela contatos. Cliquei no mais do lado esquerdo de contatos, ele exibiu os campos. Vamos dizer o seguinte, gente. Você quer que esse campo código ele seja autonumeração. Ou seja, não vai ser você que vai determinar o número dele. Ele vai se autonumerar sozinho. Só que você já fechou, já salvou, já fez tudo. Como que eu faço? Botão direito aí em cima de contatos. E vou lá em Open Table Definition.
Tá? O campo código já vai estar marcado. E eu vou pegar esse column properties aí embaixo e vou descendo. Vou descendo. Vai ter uma hora que vai ter identity specification. Vai estar como novo. Eu vou clicando no sinalzinho mais aí do lado esquerdo. Acharam? Olha, o que está me falando aqui? Incidente, ou seja, é auto-numeração? Não é. Tá? Eu vou mudar, não preciso mudar ele, concentra aqui primeiro, depois vocês mudam aí. Eu vou mudar ele para 5. Quando eu mudei para 5, o que ele me perguntou? Primeira coisa, de quanto em quanto você vai incrementar esse seu código, que é a auto-numeração? Segunda coisa, em quanto que ele vai começar? Então, no caso, eu estou começando em 1 e vou incrementar de 1 em 1. Tá certo? Se eu quisesse que meu código pulasse de 5 em 5, eu colocaria 5 esse de cima aqui. Usando o letra? Não. Não, porque ele é o int, né? Ok? Mas tem alguma coisa que fala com letra? Tem, mas não por assim, não dessa forma. Ah, não, beleza. Então, olha lá, ó, eu vou marcar como yes, vou deixar ele incrementar de 1 em 1 e ele vai realmente começar no número 1, né? Feito isso, eu vou fechar de novo, vai me perguntar se eu vou salvar na tabela, vou colocar de cima. Feito? Agora eu quero preencher a minha tabela, apesar de estar aqui ainda, dentro desse SQL Server, eu quero preencher a minha tabela com dados. Então eu vou clicar com o botão direito no contatos, vou lá em Show Table. E aí eu vou colocar o nome, o apelido. Na hora que eu descer, vocês vão perceber, eu dei a setinha para baixo, vocês vão perceber que ele já colocou o código 1. Vou colocar aqui, o segundo nome, fulaninho. Na hora que eu dei a setinha para baixo, já preencheu o código com 2. Aí vai. Você está errado. Deu certo, gente? Já preenchi. Vamos preencher com três cadastros, tá? Feito isso, eu vou fechar a minha tabela e voltar para cá, né? Olha, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, estou criando um cadastro de contatos. Então eu quero o nome do meu contato e quero os telefones desse contato. Só que eu não vou ter nenhum telefone, só nem 2 nem 3, eu posso ter mais, posso ter vários. Então eu quero criar a possibilidade de ter indefinidos telefones aí. O que eu vou fazer então? Eu vou criar uma outra tabela chamada telefones. E aí, olha, uma coisa que eu vou ter aqui é o telefone, né? Então eu vou ter aqui o telefone sujeitinho, só que falta uma coisa, porque eu tenho o código, o nome e apelido de cá, e de cá eu tenho só o telefone. As duas tabelas têm que se relacionar, concorda? O que eu vou fazer aqui então? Chave estrangeira, né? Vou colocar aqui em telefones o meu código. Vou colocar com um código clique só para a gente saber. Aqui é o foreign key.
chave estrangeira. Então aqui eu vou ter um relacionamento de 1 para muitos, né? Ok? Porque eu vou ter um contato e esse contato pode ter vários telefones. O telefone aqui é Universal. Então vamos criar aqui a nossa tabela de telefone. Botão direito em Tables, Add New Table, e eu vou copiar aquela estrutura. Ó. Código aqui. Tipo de dados tem que ser o mesmo tipo do código do cliente lá, né? Então vou colocar como int e desmarcar o hello moves, porque ele não vai permitir valor vazio. Segundo campo, telefone, Universal. Vou colocar aqui Universal de 20 e vou desmarcar o hello moves também, né? Fizeram? Bom, vou clicar no botãozinho salvar aqui em cima. Você vai perguntar qual é o nome da tabela. Vou colocar telefones. Ok? O que falta agora, gente? Chave estrangeira, né? Eu não fiz esse relacionamento aqui. O que eu vou fazer então? Ó, eu vou clicar aqui no meu código, vou clicar aqui em cima, ó, Relationships. Esse íconezinho aqui em cima. Eu clicando nesse ícone, eu vou ter a possibilidade de construir um relacionamento aqui. Eu não tenho nenhum relacionamento aqui. Por isso que apareceu tudo em branco. Todo mundo já chegou nessa tela que eu estou? Então, como eu quero criar um relacionamento novo, eu vou clicar com o botão Add aí. Então ele vai adicionar um relacionamento. Aí, gente, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir fazer esse relacionamento aqui. Eu tenho que fazer lá em clientes. Por quê? Aqui eu não tenho chave primária. Tá? Vamos fechar. Então eu tenho que ir lá na tabela que tem que a chave primária. Para poder, pode deletar. Clique nesse telefone que a gente acabou de criar. Dá o delete, deixa em branco isso de novo. Pode fechar. Fecha tudo. Não, só a tabela. Eu vou ter que ir lá em contatos. Botão direito em contatos. Open Table Definition. Aí aqui eu vou clicar lá no Relationship de novo. E aí eu vou mandar adicionar um índice. Vou mandar adicionar um relacionamento mesmo. Ok? Aí olha, depois que eu cliquei para adicionar o relacionamento, o que ele vai fazer? Ele ficou aqui, ó, contatos, não ficou assim? Não ficou aí do lado esquerdo? Eu só cliquei no Add aqui embaixo, já fez isso. Primeira coisa então, eu vou lá no Name e vou mudar de ficar contatos, telefones. Só para ficar um nome mais significativo aí para mim. Contatos, telefones. Ok? O que falta eu fazer? Eu falar para o SQL Server qual tabela que vai se relacionar com qual.
Então eu vou clicar no mais aqui, no Tables and Columns Specification. Vou clicar no mais. Aí ele vai abrir um botãozinho com 3 pontinhos, né? Eu vou clicar nele. Vai abrir essa outra janela que eu estou aqui, ó. Nessa tabela, nessa telinha que está aí, é que eu consigo marcar os campos e fazer o relacionamento que eu quiser. Ok? Dentro disso também, pode cancelar essa telinha que está aí. Pode cancelar e voltar no anterior. Dê mais um add aí. Dentro disso, ó, eu posso montar quantos relacionamentos eu quiser, tá vendo? Eu vou adicionando quantos eu precisar aí. Ok? Aqui embaixo, eu tenho uma parte de replicação, de chave estrangeira e tudo mais, que nós não vamos mexer agora não. Tá? Vamos primeiro amadurecer essa questão dos relacionamentos, como funciona, para depois brincar com isso. Agora, não crie esse relacionamento que nós brincamos aí. Podem apagar ele, só para vocês verem, podem apagar. Todos, não deixa nenhum por enquanto. Eu quero mostrar para vocês a consulta, mesmo sem relacionamento aí, que ela funciona. Ela pode fechar, pode salvar. Ou seja, nós estamos com as duas tabelas criadas, com índice, mas eu não tenho relacionamento ainda. Tá? Tranquilo? Todo mundo já está aqui? Já fechou? Beleza? Clique com o botão direito em Contatos. Clique em New Query. Ou Nova Consulta, né? O que ele está perguntando aqui? Quais as tabelas que eu vou trabalhar? Então eu vou adicionar contatos, vou clicar em telefones, adicionar telefones também. E vou dar o close. Vou adicionar as duas tabelas e dar o close. Tem que ficar igual o meu tá aqui. Então precisa deixar o relacionamento, né? Deve ter deixado algum relacionamento aí, não tem problema não. Pessoal, olha, as minhas tabelas aqui não tem nenhum relacionamento, tá vendo? Ou seja, não tem nenhum índice lá que me indique que eu tenho chave primária, que eu tenho chave estrangeira. A chave primária até tem, mas eu não criei nada de chave estrangeira. O que eu vou fazer aqui? Não preciso de fazer por enquanto, só observem aqui, aí depois vocês podem fazer daí. Eu vou clicar no código, vou segurar e vou arrastar até o código da tabela telefônica. O que ele fez? Ele criou um relacionamento aqui. Como que ele fez isso? Se eu olhar aqui embaixo, ele já fez o linear join. Então ele está selecionando na tabela contatos, fazendo linear join na tabela telefones. Usando o quê? O código de contatos e o código de telefones. Então ele está relacionando as duas tabelas, mesmo sem existir nenhum índice na outra tabela. Aí você pode pensar assim, então a gente fica preocupando com chave primária, chave estrangeira, é tudo bobagem então. Porque da mesma forma que eu consigo usar o linear join, na realidade, quando eu crio chave estrangeira e chave primária, eu estou falando ali que existe um relacionamento entre as duas tabelas, estou indexando isso, isso faz com que o banco de dados funcione de forma muito mais rápida. Além de garantir confiabilidade, porque eu sei que eu não vou ter lá, por exemplo, lá na tabela telefones, nenhum telefone cadastrado que não pertença a algum contato. Eu vou garantir que,
quando eu excluir um contato, se tiver telefone relacionado, eu vou ter que excluir lá também. Então eu começo a criar o que a gente chama de integridade de dados através desses relacionamentos mais formalizados. Tá? Então isso é importantíssimo. Apesar de você conseguir fazer um software sem usar isso, ele vai ficar extremamente mais lento, né, na hora de fazer pesquisa e consulta. E também eu vou estar dando abertura para acontecer falha de integridade dos dados aí. Tá certo? Vamos brincar um pouquinho disso aí, ó. Marquem alcoólicos em contatos, marquem telefone em telefones. E vamos clicar na exclamação vermelha lá em cima. Não vai aparecer nada, né? Por que não vai aparecer nada? Eu me pergunto por que não vai aparecer nada. Não, eu perguntei primeiro, velho. Ah, professor, eu não sei. Passa, sabe? Alguma ideia? Ah, nossa, tira, sabe? Os cavalos não resolvem. Vocês viram o inner join? Vocês viram o left e right join também, ainda não? Você vai em kill, entendeu? Só kill. Você entendeu o que eu falei? Mas left join vocês já viram? Então você tem, pensa o seguinte, você tem inner join, left join e right join. Qual é a diferença deles? Olha só. Vamos entender o seguinte. Eu tenho aqui duas tabelas. Elas se relacionam. Você tem namorada? Não. Vamos dizer que você tem, então. O povo é essa bobagem. Vamos dizer que você tem. Se você for fiel e a sua namorada também for fiel, vocês têm um inner join. Por quê? Só vai aparecer aqui os dados quando os dois estiverem juntos. Tem que ter uma relação de confiança entre os dois. Tá? Se você for fiel e a sua namorada não, é o left join. Por quê? Porque o left join... Deixa passar. É o último, hein? É o último. Pode falar. No left join, o que acontece? Eu vou pegar só os dados que estão do lado esquerdo. Do lado direito não me importa. No right join, é o contrário. Eu vou pegar todos os dados que estiver do lado direito e do lado esquerdo só se tiver um relacionamento. Olha, não acompanhe aqui não fazendo aí, só observe por enquanto. Vou só colocar alguns telefones, só para a gente exemplificar isso aqui. Alô, esse telefone não existe não, professor. Mas você está atacado. Ó, vou mandar executar. O que apareceu de informação aqui embaixo? Apareceu o código 1, o nome, o apelido e os dois telefones que ele tem, ó. O 12222. Ou seja, ele repetiu os dados de contato para cada telefone que ele tinha armazenado. Repetiu os dados de contato 3 para cada telefone que ele tinha armazenado. Só que aqui em contatos, ó, eu tenho também o contato 2, que não apareceu lá. Então, o que o inner join faz? Ele fala o seguinte, olha, você só vai me exibir os dados quando eu tiver a combinação entre as duas tabelas. Então, não importa quantos cadastros de contatos que eu tenho aqui. Ele só vai me exibir quando eu tiver contatos e tiver telefones para esses contatos. Se eu tiver contatos e não tiver telefone para eles, você não vai me exibir. Ok? Vamos mudar isso aqui agora. Está vendo que está aqui inner join? Eu vou clicar no botão direito aqui e colocar assim, ó, selecione todas as colunas da tabela contatos. Ele já mudou para left join, tá vendo? Tem um alter aqui, mas esqueçam ele por enquanto. E vou mandar atualizar os dados. O que vai acontecer? Ó? Ele me exibiu o contato 1 duas vezes, porque eu tenho dois telefones para ele. Me exibiu o contato 2 sem nenhum telefone.
e me exibiu o contato 3 com os telefones que eu dei para ele. Left join, ou seja, pegou todos os dados da tabela que está na esquerda e somente, e se tiver, os dados da tabela da direita. Então eu pego todos os dados da esquerda, se tiver algo relacionado à tabela da direita, eu pego. Se não tiver, não tem problema. Mas todos da esquerda vão sair. Correto? O right join é exatamente o inverso, né? Eu pegaria todos os dados da tabela da direita e somente da esquerda se tiver. Só que aqui não teria nenhum sentido isso, né? Porque telefone é o que a gente chama de entidade fraca, que ela não tem sentido de existir sozinha. Ou seja, não tem sentido eu ter o telefone armazenado aqui se eu não tiver um contato correspondendo a ela. Concorda? Melhor, tudo que era preço. Entenderam a ideia? Então, brinquem um pouquinho com essa consulta aí, só para vocês assimilarem esses conceitos. E aí vocês podem... Inclusive aqui, gente, ó, eu tenho sort order aqui que eu posso ir ordenando. Você pode montar aqui embaixo também, quer ver? Ó, order by pode. Vamos executar. Posso colocar order by nome. Vamos executar. Então aqui eu vou brincando. Você quer ordem ascendente ou descendente, ou seja, crescente ou decrescente. Ok? Olha, não vou avançar com isso hoje não, porque o próximo passo é a gente fazer o quê? A gente fazer o relacionamento, não só através do conceito, mas fazer o relacionamento lá mesmo, que é naquela telinha que a gente estava, que é facinho, né? E construir a tela, que vai me permitir, a tela lá no C#, que vai me permitir exibir esses dados que estão no banco de dados. Tá? É uma consulta que a gente vai fazer ainda só com componentes visuais, sem usar codificação, mas que já vai funcionar. Tá certo? Beleza? Próxima aula, então, a gente continua.